Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus a cada um de nós. Eu convido vocês para que neste momento possamos estar fazendo juntos uma reflexão aos pés de Cristo Jesus, onde nós estaremos aprofundando em Sua palavra e Ele vai estar nos dando uma mensagem muito especial e muito profunda para as nossas famílias. Confesso que neste momento eu estava até fazendo meu momento com Deus, eu estava estudando a palavra de Deus, tendo momentos abençoados com Ele no secreto. Mas foi quando ele tocou profundamente em meu coração que esses aprendizados que ele estava me dando, que ele esteve me dando no secreto, eu devia estar gravando um vídeo e passando para vocês, queridos, porque Jesus, ele quer não somente abençoar um, mas ele quer abençoar a todos, a minha família, a sua família. Então, com esse objetivo, nós estaremos fazendo uma reflexão na palavra de Deus, de uma mensagem profunda de Jesus a cada um de nós. E essa mensagem estará sendo baseada no capítulo 6 do livro O Desejado de Todas as Nações, que é um capítulo onde nós podemos ver uma história muito conhecida por todos nós, mas é um chamado de Jesus para mim e para você. Quando Jesus nasceu, nós, como conhecemos a história, esteve tendo no céu uma estrela, que no caso, como nós vemos aqui no próprio capítulo 6 do Desejado, nós podemos ver que essa estrela, na verdade, era um agrupado, vários anjos unidos, formando essa estrela tão maravilhosa. E nós podemos ver que sacerdotes, judeus, que tinham tanto conhecimento, eles poderiam verdadeiramente pegar deste conhecimento que eles tinham, colocado na prática, passado para as pessoas e assim eles proclamarem a Cristo Jesus como Salvador do mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Como nós vimos na reflexão passada, nós vimos que Jesus colocou muitas promessas diante do povo israelita. Mas por causa da incredulidade deles, eles estiveram rejeitando essas promessas porque eles estiveram mais com fome das coisas deste mundo que com fome de Deus. E dessa maneira, Deus ele começou a escolher outras pessoas, pessoas que estavam com o coração aberto para que elas pudessem receber essas promessas. E nós podemos ver uma dessas pessoas como os próprios magos. Os magos, eles eram filósofos e eles estavam estudando as coisas das estrelas, do universo. E foi quando eles viram uma estrela diferente. E sabendo das profecias aí, das profecias judaicas, do povo judeu, eles tiveram o interesse deles aprofundarem mais nisso. E eles acompanharem aquela estrela. Porque eles viram que aquela estrela não era qualquer estrela. Era algo diferente. Era algo especial de Deus para eles. E eles queriam conhecer o Salvador, eles queriam conhecer o Rei dos Judeus. E foi por isso que eles tiveram a maravilhosa ideia deles pegarem presentes especiais, irem até Jerusalém, para que eles pudessem estar conhecendo o Rei dos Judeus. Eles foram seguindo passo a passo a estrela, e foi quando a estrela ela parou exatamente em cima do templo de Jerusalém. E eles foram conversar com os sacerdotes, mas por causa da incredulidade, os sacerdotes não queriam passar os conhecimentos, não queriam passar a luz da palavra de Deus para os magos. Porque os sacerdotes, eles viam os magos como pagãos. E para eles, os pagãos eram um dos piores pecadores. Então, eles que falavam, você é desse lado e nós somos do outro lado. Eles não se relacionavam com os pagãos, porque eles sabiam que as promessas de Deus eram para os judeus e não para os pagãos. E por isso, eles se iravam tanto em ver Deus abençoando o povo gentil, o povo que nem tinha tanto conhecimento de Deus. Mas nós sabemos que tudo isso estava acontecendo por causa da incredulidade do povo israelita, do povo judeu. E foi quando os magos, eles foram até Jerusalém para procurar conhecimento, para procurarem saber onde Jesus havia nascido. Mas os judeus, eles não queriam falar para os magos. Os judeus, eles deram de um que eles não sabiam de nada para que os magos eles não encontrassem a Jesus. E sabe, pensando nisso tudo,
vendo toda essa situação, queridos, que os judeus, eles tendo conhecimento, eles não repartiram da palavra para os gentios, e por causa da incredulidade deles e também do egoísmo, eles não queriam que os gentios também pudessem viver essas bênçãos. Eu estava pensando profundamente que como nós, muitas vezes, estamos passando pela mesma situação. Como nós, muitas vezes, estamos vivendo a mesma coisa. A história está se repetindo ao pé da letra. É interessante ver que Ruth, lá no Velho Testamento, quando fala sobre a história de Ruth, e quando fala sobre a sua sogra Noemi, a sua sogra Noemi, juntamente com a sua família, moravam em Belém. E Belém, você vê o nome de Belém, significa terra do pão. Ou seja, era uma terra farta, uma terra cheia de alimento, uma terra viva de bênçãos. Mas a terra do pão estava sem pão. E por isso, Noemi, juntamente com a sua família, tiveram que deixar a terra do pão e ir para Moabe. E dessa forma, a gente pode, assim, colocar no sentido mais perto de nós para a gente entender. Jesus, ele está chamando a minha família, a sua família, para que o nosso lar seja uma terra do pão. Para que o nosso lar seja uma casa do pão. E o que é esse pão? É a própria presença de Deus. Deus quer que a nossa casa seja repleta da própria presença de Deus, a ponto dela ser farta da presença de Deus. A ponto de outras pessoas chegarem até nós e nós compartilharmos deste pão para elas, compartilharmos da presença de Deus para elas. Mas o que está acontecendo? Infelizmente, como a história tem se repetido, muitas vezes nós estamos com tanta fome das coisas deste mundo que a fome de Deus está totalmente sumindo de nós. Nós queremos tantos privilégios deste mundo, queremos tanto as glórias deste mundo, que nós estamos esquecendo de ter fome de Deus. E ou nós temos fome de Deus, ou nós temos fome do mundo. E Jesus, ele está chamando a minha família e a sua família para nós estarmos tendo fome incansável, uma fome que é insaciável de Deus. Todos os dias nós queremos buscar em família Deus. Todos os dias nós queremos ter a nossa casa como uma casa onde os anjos, eles desejam habitar. Todos os dias nós levantamos um altar de dia e de noite diante de Deus, porque nós queremos que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Mas por causa dos afazeres, por causa das distrações, por causa das coisas que este mundo tem colocado diante de nós, nós temos, assim como o povo israelita, temos rejeitado as promessas de Deus. E dessa forma, a nossa casa, que devia ser como Belém, e devia ser uma casa do pão, nós estamos sem o pão. Nós estamos sem Cristo Jesus. Jesus mesmo disse que Ele é o pão da vida. Mas eu pergunto, estamos nós tendo o pão da vida em nossa vida e em nossas famílias? Interessante que quando Noemi ela foi para Moabe, coisas horríveis aconteceram em Moabe, porque ela perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, e lá ela ficou somente com as suas noras. E quando nós podemos ver a história de Ruth. E por que Ruth e Noemi voltaram para Belém? É porque o pão havia voltado. É porque o pão havia voltado para Belém. Estava com pão novamente em Belém. E eu faço aqui a consideração, o clamor de Jesus para cada um de nós. As pessoas de fora que não conhecem a Deus, elas estão vindo correndo para as nossas casas. Elas estão vindo correndo para a minha família e a sua família à procura de pão. Ruth, ela não conhecia a Deus. Ruth, ela não conhecia a Deus como Noemi, mas ela voltou para Belém juntamente com a sua sogra Noemi, porque era lá que tinha pão. Da mesma forma, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vão ir para a casa do pão.
E se a minha casa, o meu lar e o seu lar, a minha família e a sua família tiverem pão, aqueles que estiverem com fome lá fora, eles vão ser saciados na presença de Deus que está em minha família e na sua família. E foi exatamente isso que aconteceu com os magos. Os magos não conheciam a Deus. E eles estavam famintos, eles estavam com fome. Vocês já viram o que acontece com uma pessoa quando ela está com fome? Ela quer buscar algo para ela comer. E quando é uma pessoa que está faminta, extremamente faminta, se alguma coisa está na frente dela, algum alimento, ela quer comer aquele alimento. Muitas vezes surge até pessoas de outros lugares para comer aquele alimento. Da mesma forma aconteceu com os magos. Eles estavam famintos de Deus. Eles não queriam olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eles queriam seguir reto, porque era ali que a estrela estava falando para eles seguirem. Eles queriam seguir onde Deus estava mandando eles, porque eles queriam conhecer o Salvador do mundo. Essa fome deles estava uma fome insaciável. Eles queriam comer de Deus. Eles queriam comer da palavra de Deus. Mas eles pensaram, vamos ir até aquelas pessoas que dizem que tem pão, porque elas vão estar nos dando pão. Elas vai estar aí colocando pão diante de nós para estar nos saciando. E dessa forma eles foram correndo para os sacerdotes, foram correndo para os judeus, foram correndo para o templo, porque eles pensaram, é lá que nós vamos encontrar o pão, é lá que nós vamos encontrar onde Jesus nasceu, o Salvador. E quando eles chegaram lá, eu imagino que eles comentaram para os sacerdotes, eles comentaram para os judeus, e os judeus, eles fizeram um olhar de desconsideração para com eles. Eles estavam indiferentes dos magos. Eles sabiam do que os magos estavam falando, mas eles não queriam ser abertos com os magos, porque eles não queriam que os magos soubessem dessa profecia. Eles não queriam que os magos soubessem sobre Jesus. Eles tinham pão, os sacerdotes tinham pão, mas a diferença eles tinham mais conhecimento do que experiência com Deus. E dessa forma, eles estavam mais satisfeitos em, vamos dizer, pegar a vassoura, varrer o chão para pegar as migalhas do chão de pão dormido, do que ter uma experiência profunda com Deus, com pão fresco a cada dia para passar para as outras pessoas. E é exatamente isso que eu pergunto para nós. Estamos na mesma situação dos judeus, dos sacerdotes, onde as pessoas estão vindo até nós. Os queridos nossos que não conhecem a Jesus estão vindo até nós, mas por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fome por Deus, por causa da nossa gratidão por a gente ficar grato somente de estarmos com as migalhas, de pegarmos a vassoura, varremos o chão das migalhas de pães dormidos que anos atrás foram pães que pessoas que tiveram fome de Deus deixaram cair no chão. Dessa forma nós estamos tão agradecidos com isso que quando outras pessoas vêm até nós procurando pão, nós não temos pão suficiente para dar para elas. E muitas vezes nós nem temos pão para dar para elas. Muitas vezes nós estamos literalmente como padarias abertas que não têm pão. E não somente padarias abertas que não têm pão, mas nós não estamos querendo vender pão, nós não estamos interessados em vender pão. Estamos agradecidos e felizes somente de estarmos ao redor de fornos frios, prateleiras vazias e batendo papo, conversando sobre coisas tão inúteis, sendo distraídos pelo inimigo de Deus, enquanto Jesus está prestes a vir nos buscar, enquanto os nossos irmãos estão vindo colher pão através das nossas famílias. Os nossos queridos que não conhecem a Deus estão chegando em nosso lar para eles comerem o pão, porque eles estão com muita fome, mas nós não temos pão, porque estamos felizes em estar com a nossa família ao redor de fornos frios, prateleiras vazias, batendo papo sobre coisas tão pequenas diante do que Deus quer fazer conosco.
diante do que Deus quer fazer com a minha família e a sua família. E dessa forma, nós não estamos vivendo verdadeiramente o que Deus, Ele quer para nós. Muitas vezes nós temos conhecimento sobre Deus. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós falamos que nós somos cristãos, mas nós já pensamos que os cristãos lá, antigamente, nas épocas passadas, para você falar que você era cristão, valia muito. Para você falar que você era cristão, valia a sua própria vida. E muitas vezes nós estamos tão acostumados, tão satisfeitos com as nossas técnicas, com os nossos costumes e liturgias de sermos cristãos, de que nós estamos esquecendo que é no nosso lar que Jesus quer derramar infinitas bênçãos para que a gente venha ser apenas um reflexo, apenas um manual, um guia onde as pessoas elas podem receber o pão divino. E dessa forma, nós precisamos entender que saber a respeito de Deus não é o suficiente. A experiência deve estar acima do conhecimento, porque muitas vezes podemos estar como judeus, tendo conhecimento sobre Deus, mas não tendo experiência com Ele. E Jesus está nos chamando para que a gente venha não ser como os judeus, onde os magos vêm até nós, mas nós não temos pão para entregar para eles. Onde as pessoas famintas vêm até nós, mas nós estamos tão satisfeitos com as coisas deste mundo que não estamos tendo fome por Deus. Jesus, Ele não quer mais que a gente venha viver em uma rotina farisaica, onde nós estamos trabalhando para Deus, mas esquecendo do nosso Deus. Onde nós estamos com liturgias, costumes, onde nós estamos com o próprio conhecimento, mas nós não estamos com fome de Deus. Onde nós estamos com mais fome de estarmos conquistando as coisas deste mundo, que a gente não está com fome de conquistar o reino dos céus. Interessante é que em Mateus, no capítulo 2, no verso 15, vem nos falando que quando Herodes ele quis matar todos os meninos, José ele foi avisado por Deus para sair da terra de Belém e ele ir para o Egito e ficar lá até Herodes falecer. E foi quando, no finalzinho do verso 15, nos fala assim: do Egito chamei o meu filho. É muito interessante porque eu estava pensando sobre isso, pensando exatamente sobre esse verso, do Egito chamei meu filho. E é muito interessante porque Jesus, Ele quer verdadeiramente que a gente venha viver. É Deus conosco, Cristo em nós. O que vem falando em Mateus 1, que fala que é Deus conosco, Emmanuel é Deus conosco, Jesus quer que a gente venha viver isso. Mas a gente só vai poder viver isso se a gente sair do nosso Egito espiritual. E o que é sair do nosso Egito espiritual? É a gente querer deixar verdadeiramente os nossos pecados para trás. Nós devemos falar literalmente para com Deus: Senhor, faça com que os nossos esquemas se desmoronem. Faça com que os meus costumes, as minhas paixões carnais, faça com que a minha vontade de ir contra a sua vontade venha desmoronar e caia tudo por terra, tudo que não provenha do Senhor. Se a gente não tomar essa decisão hoje e agora, se a nossa família não tomar essa decisão hoje e agora da gente estar saindo do Egito, nós nunca poderemos viver a promessa de Deus de ter Deus conosco. Porque se a gente quiser estar com o nosso coração no Egito e os nossos pés na Canaã celestial, nós nunca poderemos viver completamente as bênçãos de Deus. E na verdade viveremos apenas uma imaginação, porque nem na Canaã celestial poderemos estar se o nosso coração estiver no Egito. Ou nós estamos no Egito, ou nós estamos na Canaã celestial. E Jesus, Ele quer chamar a mim e a você para nós sermos filhos de Deus. Mas Ele quer nos tirar do Egito para que a gente venha ser levados para uma experiência mais profunda com Deus.
Interessante é que José do Egito, ele foi chamado por Deus para ele ir primeiro para o Egito, mas foi por um propósito. Quando a gente vê a história de José do Egito, parece que tudo estava dando errado, mas não era tudo por um propósito. Jesus estava chamando José do Egito para que ele pudesse armazenar pão, colher pão, porque os seus irmãos de outras mães estavam indo porque iria ter uma seca, uma fome. E os seus irmãos de outras mães estavam chegando cheios de fome, famintos. E José do Egito, ele precisava armazenar pão. E eu falo a mesma coisa. Os nossos irmãos que não conhecem a Deus, os nossos irmãos de outras mães, vamos dizer, eles estão chegando. E nós fomos chamados primeiramente para nós estarmos armazenando pão, para que assim nós pudéssemos compartilhar com os nossos queridos. Mas eles não podem chegar morrendo de apetite, morrendo de fome, famintos. E a gente fala, nossa, eu fiquei aqui à toa, eu fiquei aqui hipnotizado com as coisas deste mundo. Eu fiquei aqui nas distrações e eu não colhi pão para vocês, não armazenei pão para vocês. Quem é este povo que pode ser chamado povo de Deus se nós não estamos nem armazenando pão, de modo que nós possamos estar saciando os famintos? Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não será derramado naqueles que não têm fome de Deus. Em Atos, no capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia, vamos abrir juntos em Atos capítulo 2, mas se você não tiver, eu até convido para você estar anotando esse texto, porque é um texto muito profundo para a gente. Quando teve o derramamento do Espírito Santo, as famílias, as pessoas estavam famintas para receberem o Espírito Santo também. E foi quando elas chegaram para Pedro e falaram, Pedro, como que nós poderemos receber o Espírito Santo também? E foi quando, no capítulo 2, verso 38, podemos ver que o Pedro fala assim, arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós podemos ver aqui que é preciso um arrependimento. Jesus está chamando a minha família e a sua família para nós sairmos do Egito. Sairmos das coisas que não agradam a Deus. Sairmos da nossa vontade compulsiva da gente fazer coisas que não agradam a Deus. Sair da nossa vontade, dos nossos desejos carnais, da gente ouvir músicas que não agradam a Deus, comer alimentos que não glorificam a Deus em nosso corpo, assistir coisas que não agradam a Deus, sermos compulsivos em comprar coisas. Enfim, Jesus, ele está nos chamando para a gente sair do Egito. E se a gente não sair do Egito, nós nunca poderemos estar colhendo verdadeiramente pão a ponto da gente estar compartilhando com os nossos queridos. Isso é o verdadeiro arrependimento, é deixar os nossos pecados para trás e ter uma nova vida em Cristo Jesus. A gente não vai mais viver esses pecados. Jesus quer nos dar uma nova vida. Mas no verso 39 tem uma promessa para minha família e a sua família, que essa promessa do Espírito Santo não é somente para pessoas individuais, porque Jesus não é um Deus egoísta. É para famílias essa promessa, e fala, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Será que Jesus, ele falou, essa promessa é para vocês e para aqueles que vocês nem conhecem, que vocês nem sabem a procedência deles? Não, Jesus, ele quer primeiro derramar o Espírito Santo em nosso lar. A promessa do Espírito Santo, ela não é derramada primeiramente em grandes multidões, ela não é derramada em grandes programações, ela não é derramada em grandes cultos. Eu lamento dizer isso, mas nós podemos fazer muitos e muitos cultos, podemos fazer várias coisas onde nós falamos que é a manifestação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele age no simples, e ele age no lar. Por isso, ele é derramado no lar. Primeiramente, ele é derramado no lar e depois ele é passado através de famílias para outras famílias. Jesus quer
usar minha família e a sua família para nós sermos um canal de bênçãos para as outras famílias também serem saciadas por Deus. Também estarem ali tendo fome por Deus a cada dia. Jesus está chamando a minha família e a sua família para nós sermos um canal de bênçãos. E não adianta nós fazermos grandes coisas em nome do Senhor, fazermos grandes louvores, grandes trabalhos, grandes cultos que mexem com o emocionalismo, mas se lá no íntimo da nossa alma nós estamos vivendo no Egito, não tem como. Se lá no íntimo da nossa alma nós não estamos colhendo pão, assim nós estaremos sendo hipócritas. E dessa forma nós estaremos a cada vez mais como os fariseus, como os sacerdotes, que as pessoas chegarão até nós e nós vamos estar mentindo para elas, porque nós não vamos estar dando para elas o pão verdadeiro. Sabe, no tempo de Jesus, os sacerdotes, eles sabiam que no templo não tinha mais a glória de Deus. Tinha no templo, o pátio, o santo e o santíssimo. E no santíssimo era onde habitava verdadeiramente a glória de Deus. Eles sabiam que lá não tinha mais a glória de Deus. Por causa da incredulidade deles, Deus havia se retirado da glória, tinha tirado essa glória lá do templo. E as pessoas, elas chegavam famintas, querendo conhecer a glória de Deus, mas eles que tapavam as suas mentiras atrás de cortinas para dizer para as pessoas que lá atrás da cortina tinha glória de Deus, tinha presença direta com Deus, mas na verdade não havia mais a presença direta com Deus. E dessa forma, eles estavam apenas na frente, vamos dizer, na frente da porta, impedindo que as pessoas tivessem uma intimidade mais profunda com Deus. E em Mateus capítulo 23, verso 13, nós podemos ver: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, os sacerdotes, eles não queriam somente não conhecer a Cristo. Eles não queriam não somente não ter uma intimidade com Deus no secreto, eles individualmente, mas eles também impediam que outras pessoas também vivessem essa experiência. Eles também impediam, eles ficavam na porta e falando: vocês não vão ter experiência com Jesus. Vocês vão ver Jesus como um homem que é um homem louco, um homem que, assim como falaram de Noé, que falaram que Noé, nossa Noé, você tá ficando louco, nossa Noé, você tá ficando totalmente fora de si também. Os sacerdotes queriam mostrar isso para as pessoas. E dessa forma, eles ficavam na porta e falando: vocês não podem conhecer Jesus. Não cheguem até aquele Jesus, porque ele é um homem onde ele só leva as pessoas muito para fora da palavra de Deus. Muito longe da palavra de Deus. Um homem que ele vai contra as nossas leis. Um homem que ele traz tumulto para Israel. E eu faço a pergunta: estamos também da mesma forma? Não deixando que as pessoas venham ter uma intimidade mais profunda com Deus? Não somente nós não tendo, mas a gente também tá na porta e falando: não, vocês não vão chegar até Jesus, não. Vocês não vão ter uma reforma de vida, não. Vocês não vão estar deixando as suas liturgias para trás, os seus costumes, para ter uma vida profunda com Jesus. Ah, não. Vocês não vão buscar a Deus em seus lares. Será que nós estamos dessa forma barrando que os famintos, os que estão querendo comer da palavra de Deus, não venham verdadeiramente buscar a Cristo Jesus? Então, queridos, eu estive assim muito reflexiva sobre isso, porque Jesus, ele quer que a gente venha ter não somente o conhecimento, mas uma experiência com ele. E chegou a hora da gente estar armazenando o pão, comendo do pão, tendo fome por Deus, sendo intencionais na busca de Cristo Jesus. E não pensando no que as pessoas vão pensar de nós, mas nós queremos apenas buscar a face de Deus. Já passou da época da gente buscar as mãos de Deus, nós devemos buscar a face de Deus, que é onde a glória de Deus é transmitida, a glória de Deus é manifestada. Mas para isso é preciso uma vida de santidade. Para isso, Jesus está chamando famílias que sejam ousadas, fanáticas para este mundo. Ah, vocês estão ficando loucos de deixar isso para trás. Ah, vocês estão ficando loucos de não comer mais isso
nas suas vidas. Ah, vocês estão ficando loucos de não ouvirem mais essa música, de não assistirem mais filmes, mas é este povo que Jesus está chamando. Um povo que viva no espírito de João e Elias, João Batista e Elias. Um povo ousado para este mundo, fanático para este mundo, mas é exatamente este povo que Jesus está chamando, porque é um povo que escolhe viver por Cristo em todos os sentidos. Que Jesus esteja com você e comigo a cada momento, e que Jesus possa estar escrevendo essa palavra em nossos corações a cada dia.